Boa tarde a todas, a todos. Bom, não dá para estar aqui e começar uma fala sem, em primeiro lugar, agradecer. Não só agradecer aos presentes, que na Resistência ficaram até o final de um evento que foi lindo, mas a gente chega sempre muito exausta, né, ao final. E agradecer a organização do evento, Gabriela, Natália, Patrícia e todas as outras e outros, que muitos também eu não acabei não conseguindo guardar os nomes, mas que é sempre muita gente envolvida em um evento, ainda mais desse porte, um evento internacional, que reúne tantas pessoas de tantas partes do mundo, né? Então, muito agradecida e muito honrada por estar aqui, por estar agora com vocês, honrada de estar nessa mesa. Também agradeço a Nete, que vai me fazer companhia nesse momento. E são muitas coisas para serem faladas, porém, exato, com esse tantinho de tempo, a gente precisa reduzir. Eu acredito que eu precise passar ali para o lado, porque eu quero passar meus slides, e eu prefiro eu mesma passar. Meu controlador de tempo que parou. Não, eu prefiro o mesmo. Porque quando eu mesma passo, aí eu consigo fazer o controle de tempo melhor. Porque se outra pessoa passa, eu esqueço o que eu tenho que falar. E aqui, olha. Não tá, apareceu. Então, consegui. Bom, é o seguinte. Quando eu fui convidada, eu pensei, nossa, são 20 anos, né, trabalhando com crianças, com adolescentes, com jovens. São muitos os projetos, são muitas as ideias, são muitas as escritas, mas também são muitas as emoções, as afetividades, também as brigas, né, os desentendimentos, que quem trabalha com adolescentes sabe o quanto é difícil estar com eles e o quanto também é prazeroso e o quanto de retorno a gente tem. Porque quando nós trabalhamos com crianças e adolescentes e jovens, os retornos são imediatos, né? Eles são, assim, às vezes até instantâneos. Então, o que eu preparei para esse final de evento? Primeiro, o trabalho, o texto escrito, que depois provavelmente terão acesso, eu vim buscando, bom, é um evento que infância e crianças, né, adolescentes, família. Então, na primeira parte do meu texto, que não é o todo que eu vou apresentar aqui, eu quis fazer uma correlação desses elementos. Então, eu chamei essa primeira parte de elementos basilares da construção da identidade de crianças, né, e adolescentes. E, na segunda parte do meu texto, eu venho trazendo o que eu muito me aproprio nas várias vertentes de trabalho que eu realizo, que é a dimensão racial do espaço, que é uma construção mesmo que eu venho fazendo na geografia, do quanto as espacialidades negras são importantes de serem mencionadas em trabalhos, do quanto o recorte espacial negro ele é essencial, principalmente se tratando de um país como o Brasil, né, que foi um território colonizado e que sua população, né, a nativa indígena foi escravizada e ainda de quebra, né, foram sequestrados e escravizados pessoas de outros continentes, especificamente de um continente africano, né, e que aqui com esse mosaico, que eu chamo de mosaico civilizacional, né, foram construídos tantos elementos que chamamos de diáspora. Então, em paralelo, pensar esses elementos basilares, a dimensão racial do espaço, na construção da identidade. Esse é o paralelo que eu vou traçando, né, de identidade e, obviamente, também de nacionalidade, porque é geográfico. E aí, se eu estou falando de Brasil, eu estou falando da nação, eu estou falando da nacionalidade brasileira. Aí eu começo esse slide com essa imagem, que eu gosto muito, que digamos que o nome dela seja Primeiro Dia de Aula, em Chad. Né? Então, tem essas crianças indo para o primeiro dia de aula, com as crianças mais velhas dando as mãos às crianças mais novas, né? E uma mulher, né? E tudo junto e misturado, né? E as frutas e os bichinhos e muita cor. Porque quando falamos de crianças e adolescentes, né, jovens em geral, sempre tem muita cor. Bom, para começar, então, é sempre muito difícil a gente pegar um texto, sei lá, 14, 15 páginas, e como a gente fala de um texto de 14 páginas, 15 páginas em 20 minutos, né? É uma tarefa sempre muito árdua. Então, a gente sempre escolhe um ponto para começar. O ponto que eu escolhi foi
trazer justamente o conceito de dimensão racial do espaço, onde eu venho me debruçando nos últimos anos. Que é nada mais, nada menos, apesar de eu ter trazido ele ali, vou fazer um resuminho aqui rapidinho. É simplesmente a gente pensar que os espaços, né, eles são construídos por várias dimensões. Possuímos as dimensões econômicas, culturais, as dimensões políticas, mas também temos, no caso do Brasil especificamente, a dimensão racial. Ou seja, as diferenças raciais do nosso país também estruturaram a formação do espaço brasileiro. Então, é disso que eu falo quando eu trago a dimensão racial do espaço. E se essa dimensão racial do espaço brasileira, ela também tem um elemento que foi ocultado historicamente, que é o racismo na sua construção, está na hora da gente começar a pensar diferente. E o pensar diferente é trazer o antirracismo, né? E é essa a minha proposta para pensar tudo o que eu escrevo, né? O antirracismo. Bom, pensar também que essa dimensão racial do espaço, né, a discussão de raça, ela está no tempo e no espaço. No espaço, se eu falo de nacionalidade, de construção de identidades, é pensar que o espaço ele abriga as diferenças e que essas diferenças é que compõem o todo, e o todo é a diversidade. Tudo é normal, né? Então, a diversidade ela abriga vários elementos, vários grupos sociais, vários grupos raciais, vários grupos culturais, e tudo é normal dentro da diversidade. Então, por isso que ela é o todo para mim. E pensar em termos de nacionalidade a partir da diversidade é incluir outros elementos também, como a democracia, como a cidadania, como direitos e deveres. E que, historicamente, no espaço e também no tempo, nós sabemos que alguns grupos foram lesados nos seus direitos. Basicamente, só foram muito incluídos nas discussões a partir dos seus deveres, né? Temos muitas obrigações e poucos retornos de direitos. Então, no tempo, é pensar que passado e presente estão juntos, né? A gente faz assim, o estalo já foi passado, o estalo já é passado. Então, nesse passado, que pode ser um passado muito recente, um passado muito distante, pensando referente à diversidade, é fundamental que a gente tenha em mente que alguns elementos, mesmo que não os conheçamos, eles fazem parte da nossa vida. E aí eu estou falando da ancestralidade. Tem muitos elementos da minha ancestralidade que eu nunca soube, que eu não conheço, mas que eu sinto, porque eles fazem parte do meu ser, fazem parte da minha existência, né? Então, pensar essa diversidade no espaço, né, em termos de nacionalidade, direitos, deveres, cidadania, democracia. Em termos de tempo, é a gente pensar que a ancestralidade ela é algo que é muito antiga, mas ela também está presente em alguns momentos. E, nesse momento, eu peço permissão aqui aos presentes a estar fazendo uma homenagem ao meu pai, que faleceu há 2 meses. Então, ele também está aqui presente nesse momento, e certamente muito orgulhoso da filha, que ele chamava de Bonga. Bom, então, pensando em termos de nacionalidade, na minha tese, como eu estudei patrimônios negros, eu comecei a discutir o seguinte: se a formação espacial do nosso país possui um mosaico, mas nesse mosaico alguns grupos foram, né, preteridos. Foram preteridos por quê? Foram preteridos justamente por conta de um modelo estruturante e estruturador das relações que faziam com que esses grupos fossem, ao longo do tempo, invisibilizados, silenciados e apagados e até mesmo geograficamente anulados das nossas visões e das paisagens e dos territórios e territorialidades. E aí, aqui, rapidamente, que eu não vou estar explicando um por um, mas eu trago para vocês o que eu estudei na minha tese enquanto elementos fundantes da nação, enquanto elementos estruturantes dessa nação e que serviram como modeladores dessa nação. A literatura, os pensadores, o civismo, o patrimônio, instituições, legislação, né? Literatura, o que se lê é como um espelho, né? Ela define o que vamos ler, mas também define quem pode escrever, quem não pode escrever, e também define quem é que é capaz de ler e quem é que é capaz de não ler. E eu sempre pertenci ao grupo dos considerados não escritores e não leitores, né? E pensadores teorizam sobre tudo, mas sempre dentro da sua perspectiva do seu grupo de identificação e de identidade, né? Civismo, envolvendo sentimento, paixão, amor. Patrimônio,
é o que se materializa visualmente no espaço. Então, se eliminam os elementos de ancestralidade e de heranças de determinados grupos do espaço, do visível, esse grupo deixa de existir geograficamente, né? As instituições, porque organizam e fiscalizam, né, o que cada grupo pode ou não fazer, o que pode ou não existir na sociedade, e a legislação que legitima todo esse processo aqui inscrito, né? Bom, enquanto elementos basilares, aí eu trago família, entorno, escola e comunicação virtual. Os elementos fundantes da nação, eles modelaram esses espaços, essas instituições, porque família, entorno, escola e comunicação virtual, hoje, a gente pode pensar nelas enquanto instituição. Família desde sempre, mas comunicação virtual, a discussão é muito recente, né? Escola, instituição, desde sempre, e entorno, que são, na verdade, os espaços que nos gera uma existência, né? Podem ser esse entorno imediato ou pode ser um entorno até bem mais longínquo, dependendo da relação da pessoa com o mundo. Então, esses elementos basilares que eu trago, como a família, o entorno, a escola e a comunicação virtual, eles foram modelados pelos elementos fundantes da nação. Tá? E por que eu faço essa relação da nação com esses elementos? Principalmente por conta de que a família é a principal, né, o ponto de partida. As famílias, elas sempre existiram de forma desestruturada, porque é mito que existem famílias estruturadas. O que seria uma família estruturada não existe, nunca existiu. O que existe é um conceito de família estruturada, né? E até o conceito de família estruturada é muito recente também. As famílias sempre existiram e sempre existiram no mundo de maneiras diversas e com configurações diversas, dependendo das culturas locais, né? E aí eu trago essa frase de Fanon, que para mim é muito significativa. Fanon escreveu, né, e acreditava que a estrutura familiar e a estrutura nacional mantêm relações estreitas. Então, se nós temos uma nação que subjuga determinados grupos, que anula, que silencia determinados grupos e que os trata de forma pejorativa e inferiorizada, a família acaba repetindo e fazendo o mesmo, né? E a escola é uma extensão da família. Então, acaba que a escola também manteve essa tradição de fazer o mesmo. Ou seja, na escola existem os grupos que são os preteridos dentro da escola, né? E nós sabemos bem que grupos são esses, né? Então, essa estrutura nacional de modelar e enquadrar os sujeitos, de enquadrar as pessoas, de enquadrar gente, que é a sociedade, que é uma máquina mesmo de moer gente, essa estrutura nacional ela se repete na família, porque tudo que se aprende, né, e que se reproduz dentro de uma família é o que se aprende na sociedade. E ela acaba também sendo reproduzida na escola. E aí a criança está na escola, ela passa por determinados detrimentos de valorizações da sua cultura, da sua ancestralidade, chega em casa é a mesma coisa, vai para a rua brincar com os colegas é a mesma coisa, e hoje, como as crianças também já não brincam mais tanto na rua, na comunicação virtual é a mesma coisa, isso vem se perpetuando, né? Bom, trago aqui só para ilustrar que, então, existe um silêncio que aqui Conceição Evaristo diz que é um silêncio historiográfico, mas eu amplio, não é só historiográfico, né? É também pedagógico, é sociológico, é geográfico, é de todas as áreas esse silêncio, com relação a que determinados grupos, eles existem e também são questões relevantes e questões que formam, constroem, transformam espaços geográficos. Existe uma geógrafa canadense chamada Catherine McTrick, ela costuma dizer que questões negras são questões espaciais. Mas não são questões espaciais só para a gente trazer a dor, o lamento, né, a violência. Sabemos que tudo isso existe. Mas, por outro lado, quando eu pratico o antirracismo, aí eu vou falar da resistência. Bom, esse silenciamento, apagamento e apropriação de determinados grupos, ele é constante, tá? Na história da educação, a gente pode dizer que, oficialmente, em muitos momentos, a gente pode pensar
na escola, mas a escola é coisa recente. Então, na instrução, no ensino, aí a gente vai lá para trás, para o passado. Então, desde 1707, que a gente já pode dizer que existiam determinadas doutrinas, né, para enquadrar determinados grupos, né? Começa lá atrás com uma doutrina cristã, né, aos quais os escravos poderiam ser ensinados, né, educados, instruídos, mas a gente sabe que lá atrás essa instrução também foi enquadrante, porque era simplesmente o ensino da Bíblia, né? Só que de pessoas que não sabiam nem o que era a Bíblia, porque elas vinham de outras constituições religiosas. Vimos ontem, ouvimos e assistimos e participamos, né, ontem da palestra do Sidney, que foi tão bela, né, sobre justamente esse assunto. Bom, além disso, desses elementos estruturantes, a gente está falando de muitas violências, né? Porque, e como, desde um passado, né, distante até os dias de hoje, essa educação se dá na família, no entorno, nessa comunicação virtual, que é atual, né, mas principalmente também nas escolas, a partir da violência. Né? E sabemos bem, né, historicamente, que violências foram essas, né, as mais diversas e de níveis de crueldades mais intensos e inimagináveis. Né? E são traumas que a gente carrega, mesmo que a gente não tenha vivido. Né? E aí eu faço uma pausa aqui para falar que, mesmo diante de escolas que, desde a creche, se discute, principalmente legalmente, que é o espaço de cuidar e educar, normalmente nós não temos tanto o cuidado, né, e esse educar. Até porque sabemos que a maior parte das crianças que estão nas creches, que podem estar nas creches, elas não são crianças negras. Né? E como ontem com Juliana, também não são crianças indígenas, porque inclusive elas estão sendo arrancadas das suas famílias. Né? Então, eu trago essa imagem que eu gosto muito, tem aqui o texto, mas não vou me deter a ele. Né? O cuidar e educar não é papel só da escola, mas também da família, mas também do entorno e também da comunicação virtual, já que são educadores basilares. Né? E precisamos nos debruçar sobre isso. Do que essas crianças e adolescentes estão vendo quando elas estão nesses games, quando estão circulando pela internet, quando estão se comunicando nas redes sociais. Né? Eu não acho que elas precisam ser privadas disso. Elas precisam disso. Até porque, pela questão geracional, é o que faz parte da vida delas. Não fez parte da minha, mas faz parte da delas. Mas a gente precisa ter esse cuidado de saber o que está acontecendo na comunicação virtual, na escola e no entorno, porque o cuidar e o educar ele é permanente. Né? Nós não cuidamos só dos nossos filhos. Por exemplo, eu não tive filhos e eu cuido de um monte de crianças. Bastou botar uma criança do meu lado, eu já estou cuidando. Né? Então, esse cuidar e educar ele é muito importante. Mas, quando a gente fala das crianças negras, elas foram privadas também disso. Tá? Então, a escola ela tem esse papel fundamental de cuidar, de educar, e é na escola também que elas começam a construção das suas identidades. Como muitas das vezes são preteridas por muitos grupos, o que isso ocasiona psicologicamente, comportamentalmente, nessas crianças? A autorrejeição, né? O desenvolvimento de uma baixa autoestima, a ausência de reconhecer as suas capacidades. Geralmente, nas escolas, a gente vê aquele grupinho assim dos mais tímidos. Mas será que eles são tímidos mesmo ou estão se sentindo altamente oprimidos? Quando você dá a oportunidade deles se colocarem, né? Quando você quebra determinadas hierarquias, que é muito comum em sala de aula, professores manterem hierarquicamente a sua posição na sala de aula, essas crianças deixam de ser tímidas assim, instantaneamente. Né? Isso é muito, muito prazeroso. A ausência de um reconhecimento positivo, né? E de recusa até de ir para a escola. Né? É bem comum a gente brincar, eu brincava muito com os meus colegas assim, nossa, quando eu era criança eu não queria ir para a escola, e hoje eu sou professora, eu também não quero ir para a escola, porque a escola se tornou um lugar muito hostil, né? Para as crianças, para todo mundo que está dentro de escolas, porque justamente as escolas elas não pensam que o educar e o cuidar perpassa a ludicidade. Né? Temos que brincar muito com os nossos estudantes, com os nossos alunos, com as nossas alunas, independente da idade deles. Né? A afetividade que existe na família, ou não, em muitas famílias, precisa ser perpetuada dentro da escola. Tem muito professor que fala assim, não chega nem perto dos estudantes, não quero papo. E os estudantes, inclusive, conversam comigo pelo Zap. Né? Então, assim, essa proximidade, que é a afetividade, por ela ser uma extensão da família, ela é necessária. Né? A afetividade,
desenvolvimento emocional, né? A gente tem um equilíbrio emocional é importante, mas nem sempre temos. Então, passar para eles também que não somos os donos da verdade. Então, se não somos os donos da verdade, erramos e também choramos. Já chorei em sala de aula muitas das vezes, né? A questão da estética e da ética são todos os elementos aqui que eu considero importantes na escola, na família, no entorno e na comunicação virtual, tá? E que afetam diretamente o psicológico dessas crianças, que crescem sem referências, pelo menos sem referências positivas. Tá? Aí trago esse poema aqui, antes de chegar... ainda tem um tempinho, né? Antes de chegar, indo para o finalzinho, que agora, daqui por diante, vai ser muito mais só imagens, e aí isso é rápido, tá? Que é de Edmilson de Almeida Pereira, para justamente pensar o quanto... as resistências elas são constantes. E nesse poema que ele escreveu para quilombolas, ele diz o seguinte: silêncio. Silêncio veio no raio, os ossos voltados para o mundo. A família surgiu na floresta rubra. São pequenos de mãos pequenas, adultos antes do tempo. Os meninos criaram memória antes de criarem cabelos. Na sessão anterior, que eu estava aqui, inclusive, a discussão era um pouco essa, né, do quanto o pedagógico ele supera qualquer tipo de afetividade, de ludicidade e de relação que possa ser reconstruída dentro da sala de aula e nas escolas, né? Então, a gente cobra demais os estudantes, cobra demais as crianças, cobra demais os adolescentes, quando não pensamos o quanto eles precisam viver as suas infâncias e precisam viver as suas adolescências, né? Então, assim, eu meio que abomino aquela expressão aborrecente. Por que são aborrecentes? Eles estão vivendo e se comportando como adolescentes, né? Então, esse poema, que não dá nem para eu destrinchar ele aqui, mas é para dizer que não necessariamente os silenciados estão quietos ou são seres não pensantes, né? Estão ali resistindo a tudo, né? E a Lei 10.639, ela, como eu disse, que a minha perspectiva de educação é baseada no antirracismo, não só educação, mas posicionamento político no mundo também. Essa lei ela traz justamente amparo para tudo isso que eu disse, né, aqui para vocês, e para muito mais, porque eu não falei nem 10% do que eu faço, né? Por ser uma legitimação para a gente, é uma lei, então, legalmente, eu posso fazer o que eu sempre fiz, mesmo antes dessa lei existir. Tá? E aí, agora, só imagens, aí eu vou passar bem rapidinho, vou ficar dentro do tempo. Quando eu disse do detrimento, né, das culturas, peguei muitas imagens da internet, tá, gente? Não estou roubando nada, não. Eu só peguei para ilustrar isso daqui e eu tenho as referências de tudo, de todos os sites que eu peguei. Então, o que acontece? Existe, na trajetória de construção da identidade de crianças e jovens negros e adulta negra, toda uma apropriação dos nossos conhecimentos e das nossas potencialidades, né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens de tantas potencialidades que precisam ser desenvolvidas na infância e que são carregadas durante uma vida toda. E que essas corporeidades, essa ludicidade, essas brincadeiras precisam também ser respeitadas em termos de regionalismo. De uma região para outra do nosso país, que tem dimensões continentais, as crianças brincam de maneiras diferentes e precisamos respeitar isso, né? Bom, as afetividades, precisamos respeitar que as crianças, é muito comum, né, a gente chegar nos espaços e as crianças já vêm te abraçando, já vêm tia, tio, né, e muitas das vezes elas são repelidas, ou seja, elas são oprimidas no que elas têm de mais essência, né, de maior essência, que essas afetividades são importantes desde a creche, né, ao longo de uma vida toda. A Gabriela até abriu um sorrisão quando viu os bebês ali, né? De uma estética que nos é negada o tempo todo. Eu demorei muito tempo, passei a minha infância inteira, minha adolescência inteira me achando feia, achando meu cabelo feio, achando tudo feio em mim, né? Por conta do entorno ao qual eu vivi, que sempre me repeliu, das escolas por onde eu passei, enquanto estudante e depois enquanto também profissional, né? A gente passa por muita coisa nessa vida, né? Na Bahia, as pessoas dizem até o seguinte, né? Passei um tempo lá fazendo meu doutorado. A gente morre e não vê tudo. Eu gosto muito desse provérbio. E essa estética que tem cor, que tem cheiro e que tem muita alegria, né? Ontem, Juliana falou da alegria dos guaranis e eu fiquei pensando nos meus estudantes, quanto a gente encontra alegria neles, mas também muita tristeza, porque hoje eles estão muito deprimidos, né? A escola maltrata muito os estudantes. Desmitificar que somos feios, né? Olha só quantas imagens lindas. Desmitificar que somos todos iguais. Não somos todos iguais, né?
Desmitificar que educação é só na escola, educação é em toda parte. Se tivesse uma criança aqui, estaríamos também educando essa criança nesse momento, né? E que, a partir dessa perspectiva de que educar e cuidar é permanente, precisamos de espelhos e referências o tempo inteiro. Tá? E que essas referências elas vêm de todas as áreas do conhecimento também. Né? Não é só pensar, né, nessas referências que podemos levar para a escola, mas que podem estar em um outdoor, que pode estar no comercial da televisão, que pode estar em todos os espaços, que as crianças elas circulam por todos os espaços. Tá? E desmitificar que não somos capazes de aprender. Tá? Desmitificar que somos sujos e, principalmente, que temos o direito às nossas religiões de matrizes africanas, né, nossas religiões que são diferentes de outras, porque todas são diferentes, mas que muitas crianças estão nos terreiros e elas não podem nem professar as suas religiões nos espaços por onde passam. Tá? E aí, fechando, é a última coisa que eu vou dizer, por mais que tenha tido muita discussão aqui sobre crianças e crianças pequenas, eu trabalho com crianças grandes, de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 anos. Né? Eu trabalho com muitas crianças grandes. E, no momento, eu e o professor de Educação Física, nós estamos desenvolvendo o projeto que chama-se Manhãs da Ludicidade. Eu trouxe poucas imagens, até porque eu ainda não tenho autorização para estar trazendo as imagens dos estudantes. Né? Mas significa que a gente junta várias turmas de crianças grandes e eles ficam na quadra brincando uma manhã inteira com as brincadeiras tradicionais. Então, eles pulam corda, eles brincam de ioiô, eles jogam peão, soltam pipa, né, bambolê, usam bambolê. Eu estava ensinando eles a rodar bambolê, eles não sabiam rodar bambolê. Brincadeiras de palmas, todas as brincadeiras que vocês podem imaginar, que eles foram privados durante a sua infância, porque a gente está vivendo com uma geração enorme de crianças, de adolescentes que não brincaram. Né? E nós passamos as manhãs, às vezes, com eles fazendo essas brincadeiras e terão desdobramentos, porque agora a ideia é eles pesquisarem brinquedos e criarem brinquedos enquanto materiais didáticos para as aulas de geografia. Tá? Então, aqui algumas imagens, né, de uma dessas manhãs com estudantes de primeiro ano e de segundo ano, as minhas crianças grandes. E o outro projeto que eu tenho é o Geografias Negras, que esse cartaz, inclusive, foi construído para o dia 15, pelas próprias bolsistas do projeto. E todo o texto que está aqui foram elas que foram criados, esses textos foram criados por elas. Né? Então, envolve pesquisa, roda de leitura, conversa com base em textos geográficos e literários, saraus, e o objetivo é buscar resgatar vozes que foram silenciadas. Né? Só trabalho com escritores e escritoras negras e com as sugestões dos estudantes. Então, se eles chegarem com Shakespeare, também entra. Né? Tudo que eles falam, podemos ler isso assim, assim? Também pode. Né? Mas eu só levo para eles escritores e escritoras negras. Dentro do projeto LabGel, que é o Laboratório de Geografia do Colégio, e essas aqui são as duas voluntárias atualmente do projeto. Tem vários voluntários, porque bolsista mesmo hoje eu só conto com uma. Elas começaram no projeto e elas são tão apaixonadas que elas não querem largar o projeto. E, especificamente, essa daqui, que é uma grande paixão para mim, Lorena. Ela, quando começou no projeto, ela falou, eu quero fazer parte desse projeto porque eu escrevo. E eu via poucas vezes essa menina sorrir. E hoje eu sempre só olho para ela e ela sempre com esse sorrisão. Né? Então, é isso. Fecho aqui. Né? Os nossos passos vêm de longe. Então, espero que eu tenha conseguido passar alguma mensagem do tanto que eu faço num tempo tão curto. Obrigada.